pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar, hoje com a doutora Lívia Bisoli, que é pneumologista. Tá certo o sobrenome, doutora Bisoli? Bissoli. Bissoli, tá bom. Mas tá ótimo. Desculpa. Doutora, seja bem-vinda novamente, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Edivaldo. Tá. Doutora, qual que é a diferença de bronquite e asma? Pois é, olha, tão importante a gente comentar, né, essa dúvida tão frequente. Bom, vamos lá. Assim, ó, asma, né, por definição, Edivaldo, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, né? Então, na asma, existe também a bronquite, porque bronquite, pelo seu termo, é uma referência à inflamação dos brônquios, né? Então, na asma também acontece essa inflamação dos brônquios, só que ele acontece de uma maneira recorrente, né? A pessoa não tem uma crise isolada da vida. Ela conta que desde criança ela tinha crises de chiado no peito, de tosse, depois na adolescência, então, de tempos em tempos essas crises voltam, né? Agora, quando a gente fala em bronquite isolada, a gente tem a bronquite aguda, geralmente acontece em crianças que têm algum quadro ali de resfriado, uma infecção de via aérea superior, que pode estar associada com quadro de chiado no peito, até falta de ar, mas de uma forma pontual, né, não recorrente como na asma, ou a bronquite crônica do fumante, né, que aí a gente está falando de pacientes que têm ali um diagnóstico de DPOC e nesse perfil eles têm muita tosse produtiva, muita secreção, muita expectoração, então aí a gente tem um outro perfil de inflamação ali desses brônquios, né, uma inflamação mais crônica. O que tem cura, o que não tem cura, e o que tem tratamento e o que não tem tratamento. Isso. A bronquite tem cura. É assim, olha, a gente não fala em cura da asma, né? Se a gente for pensar na asma, a gente fala em controle. Tá. Mas é tão importante a gente falar isso, Edivaldo, porque assim, a gente tem medicações hoje excelentes para o tratamento da asma. E assim, desde quadros de asma leve, moderado, até asma grave, principalmente na asma grave, que a gente teve assim, avanços fantásticos das medicações nos últimos anos. Eu acho importante, né, destacar aqui, por exemplo, o uso dos medicamentos imunobiológicos para esses pacientes. São medicações que elas são injetáveis, geralmente de uso assim, uma vez por mês ou a cada 60 dias, mas que elas conseguem, de alguma forma, controlar pontos específicos ali dessa cascata inflamatória da asma. E para esses pacientes que assim, já tinham praticamente tentado de tudo, sabe? Foi assim... Um divisor de águas para o tratamento. Exatamente. E algumas disponíveis pelo SUS, inclusive, né? Então, eu acho importante essa informação, porque às vezes o paciente asmático em casa, ele pensa, poxa, né, eu vou acostumar porque eu não tenho mais o que fazer para a minha doença. E não. Hoje, pelo contrário, hoje a gente fala muito assim, em tolerância zero aos sintomas da asma, porque a gente precisa controlar essa doença para o paciente ter uma qualidade de vida. Certo. Esses imunobiológicos, eles são de valores inacessíveis para o grande público ou, de modo geral, eles são mais acessíveis, mesmo tendo no SUS? Olha, a via mais comum, né, para a gente conseguir esses medicamentos pode ser via SUS ou via convênio, né? A gente consegue, de certa maneira, até quando bem justificado, quando bem indicado, de uma maneira até que façam essas medicações para os pacientes que precisam. Só para você entender, Edivaldo, hoje a gente fala, né, em asma grave para pacientes que precisam assim de uma dose muito alta de medicação inalatória para conseguir manter o controle da doença, né? Então, eram pacientes que estavam assim, com doses cavalares da bombinha aí, do dispositivo inalatório e a gente consegue... outros broncodilatadores, né? Exatamente. E a gente consegue reduzir muito isso, reduzir muito o efeito colateral e, assim, controlar a vida da pessoa, sabe? É muito, assim, é muito satisfatório chegar nesse ponto do tratamento com esses pacientes. Tanto a bronquite quanto a asma, ela causa sequelas ao longo da vida do paciente? Porque muitas vezes quem trabalha em pronto-socorro ouve, né? Quando era criança eu tive, tenho, e você olha o pulmão, vê uma diferença no pulmão no raio-x. É de fato sequelar ao longo da vida? Olha, Edivaldo, a gente pode dizer assim que uma asma que não foi bem acompanhada, não recebeu ali um tratamento adequado ou que, né, não teve muita aderência ali às medicações, infelizmente a gente pode, entre aspas, dizer, né, que pode surgir uma sequela, porque esse paciente que tem um perfil de uma inflamação nos brônquios, que é completamente irreversível quando usa o broncodilatador, se ele não tem todo esse acompanhamento ali, não usa as doses
doses corretas, ele pode sofrer um remodelamento brônquico. Então, em algum momento ele pode perder toda essa resposta completa ao broncodilatador e começar a acelerar, assim, a queda de função pulmonar, né? Então, sim, de certa forma, isso seria uma sequela. Agora, o bronquítico crônico, por exemplo, né, o DPOC, o perfil desse paciente ele vai se agravar mais, principalmente quando ele tem as infecções, quando ele tem as exacerbações, porque a gente sabe que é onde a gente tem um declínio ali funcional, uma queda de função pulmonar acelerada, que muitas vezes não recupera o estado que era antes da infecção. Perfeito, doutora. Tem diferença de asma mais leve, moderada, aguda, crônica, mais pesada ou não? Asma é asma? Olha, Edivaldo, eu acho que assim, asma é asma, né? Mas eu acho que a gente tem a classificação em asma leve, moderada, grave, e principalmente assim, a gente tem que entender que hoje a gente usa muito mais a classificação asma controlada, parcialmente controlada e mal controlada. Para mim é muito mais importante entender em que momento que o paciente está de controle de sintomas, porque é baseado nisso que a gente vai classificar e prescrever o tratamento desse paciente, né? O objetivo do tratamento da asma é o controle dos sintomas e esse tratamento tem que ser reavaliado de tempos em tempos, não é uma coisa estática ali, né? Porque geralmente nessa época do ano o paciente piora, né? No verão o paciente melhora, aí vai fazer uma viagem, tem uma exposição a alguma coisa específica lá, ele tem alguma crise. Então, ela é muito dinâmica, né? E a gente precisa, de certa forma, manter esse paciente menos sensível possível aos alérgenos, aos irritantes que podem provocar crise para a via aérea dele. Por isso que manter o tratamento é muito importante. O tratamento nem sempre é medicamentoso, certo? Da asma, Da você asma. diz? O tratamento, assim, basicamente, né, hoje a gente fala em medicamentoso, que é o principal pilar ali, o corticoide inalatório, né, medicação inalatória, que é o anti-inflamatório, mas além disso, né, o tratamento também envolve atividade física, a gente sabe que é extremamente importante para esses pacientes, vacinação, né, manter a vacinação em dia, inclusive, assim, para os asmáticos e para todos os pacientes que têm doenças respiratórias, né, e aí a gente fala desde vacinas contra influenza, manter o calendário anual, contra o pneumococo, manter o calendário contra a Covid atualizado, né, hoje em dia a gente tem, assim, uma gama muito grande de vacinas que merecem ali atenção para esses pacientes. Para quem é indicado a vacina as pneumos? Para todos os públicos, para ter um público restrito, só quem tem um diagnóstico com alguma doença respiratória? Como que é essa definição lá no consultório? Certo. Olha, a gente fala que as vacinas pneumocócicas, né? Sim. A gente tem a diferenciação entre a vacina polissacarídica e a vacina conjugada, né? A polissacarídica, que é a mais conhecida, né? A 23, ela é indicada para idosos, né? E assim, necessita de um reforço a cada 5 anos. A vacina conjugada, hoje a gente tem a vacina pneumo 20, né? Que tem, assim, uma boa resposta imunológica, um bom potencial ali de proteção para esses pacientes e geralmente a gente indica, ela pode ser indicada desde a infância, né, até idosos e pacientes com comorbidades. Então é uma vacina que, assim, tem um benefício praticamente para todo mundo. Entendi. E a vacina de gripe? Para todos? Para todos. Exceto os que têm contraindicação, alergia aos componentes, mas para todos. Doutora, o que aconteceu com a influenza esse ano? A gente falou um pouquinho nos bastidores, mas o que aconteceu? Que fugiu um pouco do controle. Pois é, Edivaldo. O que você percebeu lá no consultório? Olha... Para puxar a orelha de algumas pessoas que não compareceram à sala de vacinas, aos que compareceram também, que a gente tirar o mito também, que eu tomei, mas fiquei pior, não foi bem assim, poderia ter sido muito pior se não tivesse sido imunizado. Pois é. Bom, a gente sabe que a cobertura vacinal aqui na nossa região foi muito abaixo do esperado, né, para a vacina contra a influenza. Então, isso já é um ponto. Assim, o que eu escutei na prática, muita gente assim, doutora, eu ia tomar vacina, fiquei gripado, né, aí posterguei, e desde então não estou bem, então não consegui tomar a vacina.
muita gente ainda com esse receio de que toma a vacina e que fica gripado, né, logo na sequência. A gente precisa desmistificar isso, né, Edivaldo? Não, a vacina da gripe não causa gripe, né? A vacina da gripe é segura, né? Ela não tem esse potencial de provocar. Ela é uma vacina que, como qualquer outra, existe um risco ali de ter algum evento adverso, né? Na verdade, o principal risco é dor, né, no local da aplicação, pode acontecer uma febre depois da vacina, que geralmente some em 48 horas, mas ela não provoca gripe. Muitas vezes, o que acontece é que a pessoa já estava passando por um processo ali de, né, contrair uma infecção, ela estava nos pródromos e acabou evoluindo para uma síndrome gripal. Por isso, eu sempre falo para os pacientes vacinarem no início da campanha. E a gente não tem dúvida que assim, os pacientes que vacinaram e que mesmo assim contraíram influenza, porque é possível, né, que o risco deles de complicação foi muito menor, né, que o quadro clínico deles foi muito mais atenuado, assim, controlado por conta da vacina. De uma forma leiga, doutora, o que eu percebi no meu público foi que a gente teve uma conjugação de sintomas, né? Ora parecia ser influenza, ora não parecia, não, parecia algo misturado, parecia uma miscelânea de vírus. Não sei se é um pouco do que a gente viveu também no período da pandemia, mas era algo bem específico, era multi-cases. Sim, né? Mas é possível, Edivaldo, né? A gente ter mais de uma infecção viral ao mesmo tempo. Inclusive, é possível a gente ter uma evolução, né, de uma infecção viral para um quadro bacteriano. Na verdade, não é exatamente assim. O vírus ele acaba enfraquecendo nossas defesas e pode facilitar ali uma infecção bacteriana, mas é possível, sim, ter infecções concomitantes, né? Entendi. DPLC está associado a asma, bronquite ou DPLC é DPLC? Olha, DPLC, né, para o pessoal estar mais familiarizado com o termo. DPLC é uma sigla que a gente usa para se referir à doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, é uma doença que tem muita relação com um fator de risco, uma exposição, né? A gente sabe que aproximadamente 90% dos casos de DPLC tem relação com o tabagismo. Então, assim, é uma doença clássica do fumante, né? Agora, não é exclusiva do fumante, né? A gente também tem que saber disso. Hoje a gente fala em DPLC não tabágico e um dos fatores de risco, por exemplo, é a própria poluição que a gente já falou, mas outros fatores que entram nessa conta é até, assim, se durante a gestação, né, a sua mãe foi tabagista, por exemplo. Isso também já pode prejudicar ali, né, a função pulmonar. Então, é uma somatória de fatores que podem desencadear o DPLC. Até causas genéticas também entram nessa conta. E o DPLC, ele pode se apresentar ali, né, como enfisema, onde tem a destruição dos alvéolos, que é onde acontece a troca gasosa, ou bronquite crônica, que é o que a gente comentou, aquele paciente mais secretivo, que produz uma tosse com aumento de expectoração, geralmente pela manhã. Certo. Doutora, alimentação interfere ou não? Porque tem alguns mitos de alguns alimentos que podem causar um dano maior em uma crise respiratória. É mito? Olha, Edivaldo, assim, hoje, né, a gente não tem, assim, uma recomendação formal nas grandes diretrizes para fazer uma dieta restritiva nos pacientes pneumopatas crônicos, né? Então, sinceramente, hoje não existe, né? Seria um mito, a não ser casos selecionados de quem, de fato, tem ali uma alergia alimentar. Certo. A DPLC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tem tratamento, ela tem uma melhora, ela tem uma estabilidade? Como que é o andamento desse pós-diagnóstico? Tá. Olha, Edivaldo, é assim, né? A gente muitas vezes gostaria de receber esse paciente alguns anos antes deles nos procurar, sabe? Porque o primeiro passo para tratar DPLC é, né, parar de fumar. Não existe a gente tratar DPLC sem falar de tabagismo, né? Então, a gente sabe que o tabaco ali acelera essa queda funcional do pulmão. Agora, além disso, né, tem o tratamento medicamentoso, geralmente a base do tratamento são os broncodilatadores, inalatórios, as famosas bombinhas, né? Mas, assim, um dos pilares mais importantes do tratamento do DPLC é a reabilitação cardiopulmonar, né? Eu queria falar um pouco disso porque eu acho extremamente importante a gente divulgar.
a reabilitação, ela não é assim um tratamento voltado só para a fisioterapia, né? Ela é uma educação do paciente sobre a doença, né? Esse paciente, ele entende, ele aprende técnicas de respiração, é um exercício, é um treinamento ali estruturado de exercícios, onde a gente aumenta a dificuldade desses exercícios conforme o paciente tolera, ele tem suporte, um apoio psicológico. Então, assim, é um tratamento que o paciente consegue ganhar muita autonomia, ele melhora a capacidade, a tolerância aos esforços físicos, ele melhora sintoma. Então, assim, a gente sabe que o paciente que reabilita vive mais, Edivaldo, né? Então, é um tratamento, assim, muito importante para esses pacientes. Tá, recapitulando, envolve a parte emocional e também de fisioterapia. Sim, sim. Inclusive, os profissionais que fazem reabilitação pulmonar são os fisioterapeutas, né? Mas, assim, eles também muitas vezes aplicam técnicas só de fisioterapia. Então, quando a gente está falando desse tratamento, a gente tem que procurar a reabilitação cardiopulmonar, que é um tratamento específico. Certo. Você falou bastante sobre asma, falou um pouco sobre a DPOC e enfisema pulmonar. Doutora, qual que é o divisor de águas para o público leigo que não entende nada de saúde, não é do nosso público, mas ele quer entender? Enfisema pulmonar, onde que difere e onde que entra o tratamento? Tá certo. Enfisema, ele está englobado também dentro desse grupo, né, doença pulmonar obstrutiva crônica. E o enfisema é um polo, né, uma apresentação dessa doença, onde a gente tem ali a destruição dos alvéolos, né, o local ali do pulmão onde acontece a troca gasosa. E qual que é o problema desse paciente que tem o enfisema no pulmão? Muitas vezes esse pulmão, ele perde elasticidade, ele perde ali a força de recolhimento elástico. Então é um pulmão que a gente diz que fica hiperinsuflado, né? O ar, ele tem facilidade para entrar, mas ele não consegue sair, né? E por isso, muitas vezes, assim, todo o nosso esforço no tratamento, tanto com medicamentos quanto com as técnicas respiratórias, é tentar ajudar o paciente a fazer essa exalação desse ar em excesso, sabe? Porque isso prejudica e muito a vida do paciente. Então, onde entra a fisioterapia pulmonar. Exatamente. Também. Exatamente, Edivaldo. É, assim, peça-chave do tratamento, sabe? Muito mais, às vezes, do que um excesso de medicamentos, por exemplo. Tá. Existe um risco de intoxicação medicamentosa nesses pacientes por usarem muitas vezes os dispositivos de bombinhas ou outros medicamentos? São pacientes propensos a isso ou não? Sim, existem riscos sim, né? A gente sabe que as principais medicações para DPOC, os broncodilatadores, por mais que sejam seguros na dose prescrita, preconizada, se utilizados em excesso, podem gerar taquicardia, elevação de pressão arterial, repercussão de uma arritmia. Então, assim, né, o ideal é seguir exatamente a prescrição médica. Sim. Doutora, quais são as orientações para um paciente dentro de casa, os cuidados domiciliares, um paciente que seja diagnosticado com DPOC ou enfisema, que seriam os quadros mais graves e crônicos, né, dessas patologias que a gente já citou. Uhum. Quais são os cuidados que você daria para uma cuidadora ou um cuidador familiar? Tá certo, perfeito. Bom, acho que a primeira coisa é manter as medicações contínuas, né? Utilizar do jeito certo, na posologia, na dose, na hora correta, conforme foi combinado na prescrição médica. Além disso, manter vacinação em dia. Né, super importante, Edivaldo, e muitas vezes acaba passando despercebido, né, e assim, é nesse momento que o paciente pega uma infecção e a gente entra ali num ciclo, né, numa espiral descendente. Além disso, é extremamente importante a fisioterapia e aqui principalmente a reabilitação cardiopulmonar, né, acho que tem um papel fundamental. E acho que manter o tratamento das outras comorbidades, né? Porque a gente sabe que uma cardiopatia descompensada também pode repercutir no pulmão, uma doença renal crônica também pode piorar o pulmão. Então, né, tudo caminha junto ali, Edivaldo. Perfeito. Doutora, deixe, por favor, seu Instagram, site, telefone, se quiser. Além, lógico, que vai aparecer no vídeo, mas deixe para nós. Tá certo. Bom, meu Instagram é doutora Lívia Bissoli e o meu site é www.doutoraliviabissoli.com.br. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por trazer o conhecimento para todos.
e até a próxima. Eu que agradeço, Edivaldo. E para você que precisa de atendimento domiciliar ou procura cuidadores, entre em contato conosco, tanto no meu Instagram quanto da empresa. É @edivaldo.toledo ou no Instagram da empresa, que é @cuidareasaúde, ou também no nosso WhatsApp, 11 94007 5391. E até a próxima segunda-feira com mais um episódio do Isso Pode Ajudar. Até mais. Tchau, tchau.